E passo agora a palavra ao advogado, presidente da Comissão Constitucional da OAB e também presidente, que já foi e eterno presidente do Conselho Federal da OAB, meu amigo e advogado Marcos Vinícius Furtado Coelho. Obrigado, bom dia. Nosso Rodrigo Modrovic, minha saudação especial, juiz da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Saúdo o palestrante Flávio Dino, ministro da Justiça do Brasil, governador Tarcísio Freitas, também colega de mesa, e as brilhantes expositoras Maria Lúcia Amaral e Estefânia Maria de Queiroz, em cujas pessoas saúdo a inteligência da mulher advogada e da mulher operadora do direito. E quando se fala em democracia, temos que pensar em mais inclusão e mais mulheres no espaço de poder, para que tenhamos realmente uma democracia digna desse nome. Saúdo e agradeço o convite ao ministro Gilmar Mendes, ao ministro Luiz Felipe Salomão, que me fizeram o convite, e ao professor Carlos Blanco, para aqui me encontrar. Saúdo de forma especial o ministro Luiz Roberto Barroso, que é um dos responsáveis pela ascensão político-científica do direito constitucional no nosso Brasil nesses 35 anos de Constituição, tanto quanto advogado, quanto agora ministro da Suprema Corte. Saúdo o Dr. Carlos Ivan Simonsen, que é presidente da Fundação Getúlio Vargas. Eu costumo dizer que o que a FGV não conseguir fazer bem feito, ninguém faz. É a instituição que pensa o Brasil. Ao lado de Sidney Gonzalez, Ivan Simonsen realiza esse evento e tantos projetos importantes para o futuro de nosso país. Saúdo também de forma especial os colegas advogados, nas pessoas do presidente Beto Simonetti, que realizam uma gestão muito de consenso, ministro Flávio Dino, tão importante, destacado em sua fala. Precisamos, para defender a democracia, buscar consensos, diálogos. Não importa cada qual falar para a sua própria bolha. Nós temos que furar essa bolha para conseguirmos interconexão e avançar. Afinal de contas, como destacado, somos todos democratas. Saudar também, por falar em democracia, todo o Congresso Nacional aqui tão bem representado por senadores, deputados, na pessoa do decano, um dos decanos do Congresso, o deputado federal Júlio César, que aqui se encontra. E temos também as presenças de grandes empresários do nosso país, geradores de empregos, e, portanto, que demonstram interesse e atratividade desse evento para além do mundo jurídico. Daí justificar, governador Tarcísio, sua presença, um engenheiro falando também neste evento, que não é apenas de advogados. E saúdo, portanto, as presenças no evento de André Esteves, Rubens Ometo, Trabuco, Wesley Batista, Lucas Callas e tantos empresários importantes do nosso país que aqui se encontram. Eu vou destacar o que considero 4 riscos ao Estado de Direito. E ao falar em risco de Estado de Direito, também estamos apresentando riscos para a democracia. Não há Estado de Direito sem democracia, não há democracia sem Estado de Direito. Afinal de contas, desde quando a expressão Estado de Direito foi mais popularizada no mundo jurídico, a partir do século XIX, dito pelo professor Dicey, de Oxford, Estado de Direito significa respeito às leis, submissão às leis, e que ninguém pode perder sua liberdade nem seus bens sem um processo justo, sem um devido processo legal, sem o due process of law. Então, se temos, portanto, a necessidade de respeito às leis aprovadas pela sociedade, a democracia é um instrumento pela qual a sociedade fará com que essas leis sejam aprovadas de forma legítima. Então, não há Estado de Direito sem a democracia. Por seu turno, a democracia pressupõe que todos possamos participar da vida comunitária, que todos possamos decidir o futuro da sociedade, e somente dentro do Estado de Direito isso seria possível de forma regulamentada. Portanto, Estado de Direito e democracia têm o mesmo destino e é a felicidade, portanto, da escolha do nome deste painel. E gostaria de destacar 4 riscos que considero para o Estado de Direito e para a democracia. O primeiro risco, e aqui eu, a propósito, estou mais à esquerda do ministro Flávio Dino, a partir
do plenário, que o primeiro risco é a exclusão social. O Estado de Direito não pode ser algo das elites. A população, a sociedade, a completude da sociedade tem que se sentir partícipe, beneficiária do Estado de Direito e da democracia. Não podemos falar apenas em democracia formal, em direito de votar e ser votado. Temos que falar em uma democracia material, em que o produto, o benefício do que todos geram deve se voltar para toda a população. A igualdade de oportunidades para todos, o acesso à educação, a uma saúde de qualidade, esse eu considero peça fundamental da conquista dos corações e mentes de uma sociedade para que ela se sinta partícipe da democracia e beneficiária do Estado de Direito. Sem inclusão social, não há que falar em Estado de Direito e democracia. E a igualdade de que pregava desde Aristóteles, sintetizada pelo nosso Rui Barbosa. A propósito, estamos no centenário de perda de Rui. Quando Rui dizia que a igualdade significa tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais, na medida, e aqui eu complemento, inversa desta desigualdade, para equilibrar o acesso justamente aos bens de vida que todos produzimos. Portanto, sem inclusão social, sem inclusão de gênero, sem inclusão racial, sem que todos sintamos partícipes da sociedade, dos benefícios do Estado de Direito, nós não iremos conquistar o apoio e a sociedade brasileira ficará muito refém de certos argumentos simplórios de que a democracia que provoca desemprego, que provoca falta de acesso aos bens de vida e, portanto, deixamos a nossa população muito à mercê de discursos autoritários, populistas, autocráticos e, portanto, me considero esse um ponto fundamental e ao falar do risco, já no oposto tem-se a necessária solução para a defesa da democracia. Quanto mais inclusão tivermos na sociedade, mais a democracia estará defendida e será assegurada. O segundo item, e aqui nós temos duas datas que gostaria de registrar. Uma para lembrar e nunca mais repetir, que nós completamos 55 anos do ato institucional número 5. O AI-5 foi publicado há 55 anos no nosso país, com a supressão das garantias constitucionais, o fechamento do Congresso Nacional. Não faz muito tempo que o Brasil foi vítima de um ato autoritário que foi o AI-5, e precisamos aprender com essa lição para entender que não basta a Constituição, nós temos que ter elementos para defendê-la. E segundo, uma data para ser registrada, lembrada, cultivada e amada, que é justamente a comemoração dos 35 anos da Constituição da República. Para defendermos o Estado de Direito e a democracia, temos que construir na sociedade brasileira um sentimento de pertencimento da Constituição. Uma pesquisa feita nos Estados Unidos da América revelou que 85% dos americanos consideram que a sua Constituição é o elemento-chave para a democracia e para o desenvolvimento do país. Precisamos, portanto, invadir novamente coração e mentes dos brasileiros para a defesa da necessidade da garantia e efetividade da Constituição da República. E ao justamente destacar essas datas, gostaria de tratar do segundo ponto de ameaça à democracia, que é o abuso de poder, o uso excessivo do poder, o desrespeito ao devido processo legal, a criminalização da atividade política e da atividade pública em nosso país, o apagão das canetas que surge no Brasil, porque há um determinado movimento, houve um determinado movimento, me parece que ele se encontra bem no final, mas houve em determinado período da história do nosso país um movimento de criminalização do outro, não é? De aniquilamento do adversário. Tá? E nós não podemos permitir que isso ocorra, porque a antítese justamente do abuso de poder é o respeito à divergência, o respeito à existência do dissenso. Temos que ter o amor ao debate. E aqui nós temos uma Constituição garantista. Eu costumo dizer, ministro Flávio Dino, governador Tarcísio, Rodrigo Modrovic, que não há um juiz garantista e um juiz não garantista.
O que há é um juiz constitucional e um juiz inconstitucional. Porque a Constituição Federal é garantista e todos os julgadores prometem cumprir a Constituição. As garantias estão postas no artigo 5º da Constituição da República. Não é uma opção do julgador cumpri-las ou não, tão apenas efetivá-las. E, portanto, o abuso de poder traz também um risco ao Estado de Direito e à democracia, principalmente ao considerar que o Estado de Direito existe essencialmente para proteger os adversários do poder. O Estado de Direito existe para que aqueles que não estão na elite do poder, que não são os donos do poder, sejam protegidos do excesso institucional. No livro Como Morrem as Democracias, está lá posto que a democracia americana há uma regra, ou há duas regras bastante que não são escritas, mas são regras informais da convivência democrática dos Estados Unidos da América. A primeira regra é da tolerância mútua, tolerância recíproca, não considerar o adversário um inimigo, respeitar o dissenso, respeitar, portanto, a opinião contrária, a existência do outro, a alternância do poder. E a segunda regra é da reserva institucional. Não se exerce completamente o poder que possui quando ele significar um excesso abusivo em relação, principalmente, ao adversário. Porque isso não atrai a defesa da democracia por todos. Para que todos defendam a democracia, eu considero mais importante o ato de quem se encontra detendo o poder, para evitar que o poder excessivo afaste, portanto, da defesa da democracia, os que não se encontram nela inseridos. O abuso de poder. Nós temos o atual presidente da República do Brasil que foi vítima de um abuso de poder inominável. As gravações vieram à tona. Ficou absolutamente demonstrado que ele não foi julgado por um processo justo. Ele foi vítima de uma armação, de um conluio entre acusadores e julgadores. Não houve um devido processo. Quando acusador e julgador se confundem em uma só pessoa, não há um julgamento justo. Portanto, ele foi vítima. E assim também, nós não podemos permitir que ninguém seja vítima. Não é porque eu estou tratando do atual presidente da República, mas o ex-presidente da República, qualquer que tenha ocupado o poder da República, todos os seres humanos. O Estado de Direito não é de esquerda, não é de direita. Não há ideologia a ser defendida. Ou ele vale para todos, ou ele não será defendido por todos. Portanto, é hora de que tenhamos e sigamos esta reserva institucional, para que não haja abusos e excessos e que todos possam se sentir contemplados com o Estado de Direito e com a democracia. O terceiro item de riscos à democracia em nosso país é o que eu considero a inexistência de regras claras. A sociedade necessita saber quais as regras que estão prevalecendo. Aqui, portanto, a gente ressignifica o conceito de Estado de Direito, quando trata da submissão às leis, para que possamos ampliar no item denominado segurança jurídica, destacado pelo governador Tarcísio Freitas em seu pronunciamento. Sem segurança jurídica não se sabe quais são as regras existentes. E eu costumo dizer, a nossa Constituição é muito clara ao enunciar que a lei não pode retroagir para prejudicar ato jurídico perfeito, coisa julgada, direito adquirido. Ora, se o legislador não possui esse condão, o intérprete da lei, o julgador, também não pode retroagir o seu novo entendimento, o novo entendimento do tribunal aos fatos pretéritos, aos fatos do passado, porque senão nós teremos aquela perenização da ideia de que até o passado é incerto em nosso país. Então, em algum momento, o sentido pedagógico das decisões judiciais há de ser importante para a defesa do Estado de Direito. Quando a sociedade, ao se deparar com uma decisão do judiciário, com uma jurisprudência dominante, ela vai considerar: posso seguir tal jurisprudência, posso me comportar desta forma, porque uma eventual mudança do entendimento do tribunal não vai atingir minha esfera de direito, porque do contrário não haverá de novo a conquista para o cumprimento das decisões judiciais, já que elas podem, pela própria justiça, ser descumprida
e, portanto, a inexistência de regras claras é prejudicial para a democracia, para o Estado de Direito, e não foge a um ambiente favorável ao desenvolvimento do país. A Inglaterra é uma ilha, como todos sabemos, tão pequena, mas tão pujante no desenvolvimento econômico, social, e, sem dúvida alguma, a presença de um Estado de Direito, de regras claras naquele país, é fundamental para que continue sendo um país importante e progressista no mundo. Todos os países que progridem no mundo possuem regras claras, e é fundamental que a segurança jurídica, portanto, seja o antídoto para este risco à democracia. E quarto e último ponto que destaquei, sem dúvida alguma, é a utilização de redes sociais, pelo que foi anunciado aqui, por quadrilhas, por usurpadores, por falsificadores de ideias, falsificadores de fatos. E eu queria registrar, ministro Barroso, que no dia 16/6/2020, ministro Flávio, há exatos 3 anos, eu publiquei um artigo no jornal o Globo, justamente com o título Fake News e ameaças à democracia agridem a liberdade de expressão. Para dizer que não há uma liberdade para cometer crimes, não há uma liberdade para ofender a democracia. O nosso país, inclusive, criminaliza defesas públicas do nazismo, defesas públicas do fim do regime democrático, e nós não podemos permitir. E eu dizia à época que não basta uma defesa romântica da democracia, temos que fazer uma defesa militante. Daí a importância do tema que será abordado pelo ministro Barroso sobre a responsabilização das redes sociais. Temos que regulamentar, ministro Flávio Dino, sem dúvida alguma, assegurando a liberdade de expressão, mas sabendo que é algo insto a todas as liberdades, a liberdade com responsabilidade, a liberdade com limitação, a liberdade, portanto, regulamentada para que todos possamos usufruir de tal liberdade. É aquilo que denominamos, que Karl Popper denominou de paradoxo da tolerância. Nós temos que, como já anunciei, pregarmos a tolerância. A tolerância é o dissenso. Mas tolerar o intolerante, tolerar a ameaça à democracia, tolerar, portanto, o aniquilamento do adversário, é uma tolerância que levará ao fim do próprio regime democrático e da própria tolerância. E, portanto, o Estado de Direito deve ter elementos, instrumentos legais, que, assegurado o devido processo legal, possa responsabilizar quem cometer crimes, inclusive nas redes sociais, para que possamos defender a democracia. Mas eu teria a falar, especialmente concordando com o ministro Tarcísio, na necessidade de retomarmos a discussão sobre reforma política em nosso país. A reforma política serve não para diminuir a atividade pública e política, mas para dizer que ela é importante e central e que precisa ser sempre aperfeiçoada. E, evidentemente, o voto proporcional puro, como temos no Brasil, é algo que só existe praticamente no Brasil. Temos que evoluir para um voto distrital misto, como pregado pelo ministro Tarcísio. Me parece que é algo que defende também o ministro Flávio Dino, pelo menos defendia, me parece que era essa a defesa anteriormente sobre o voto distrital misto, até quando eu acompanhei esse debate sobre reforma política. Podemos estar diante de um consenso importante para o Brasil, o voto distrital misto para o futuro. Portanto, nos 35 anos da Constituição Federal, é momento de conquistar corações e mentes dos brasileiros, de pertencimento à democracia, à Constituição, ao cumprimento das garantias constitucionais, que é algo que será benéfico a todos. Afinal, a Constituição é o projeto de nação, é o elo que nos une, e precisamos amar o elo que nos une. Muito obrigado.